Uma das questões ainda pouco enfatizadas pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral é a poluição produzida pelos candidatos ao longo de toda a campanha. Contudo, a eleição deste ano é marcada por o início de uma mudança de atitude em relação a esse e outros aspectos, visto que em alguns estados, tanto as instituições públicas responsáveis pelas eleições quanto as responsáveis pela defesa do meio ambiente passaram a atuar em conjunto tendo em vista a pauta em comum entre elas existente. Recentemente, a legislação eleitoral sofreu reformas com o objetivo de coibir práticas, como a apresentação de atores e de cantores populares em comícios e propagandas que inquestionavelmente resultavam em desvantagem para aqueles candidatos que têm um potencial aquisitivo menor ou que não são ligados a grandes grupos econômicos. O problema é que, a despeito dessas reformas eleitorais, o uso desmedido de recursos propagandísticos por parte dos candidatos ao longo dos últimos 25 anos ajudou a aumentar uma cultura de desrespeito à qualidade de vida do cidadão. Bom dia, meu nome é Elvis e hoje eu vou falar sobre o período eleitoral. No período eleitoral, os candidatos, com o objetivo de chamar a atenção dos eleitores, criam diversas paródias, estas que, ao invés de informar, acabam causando alguns transtornos como poluição sonora nas cidades. Iremos agora conversar com o eleitor e descobrir suas opiniões. Bom dia, Rafael. Rafael, o que você acha dessas músicas que tocam em época de eleição? São desagradáveis, bregas. Bem sincero. Algumas podem até ser um pouco engraçadas, mas a grande maioria são bregas. Certo. Você acha o volume dos carros de sons adequado? Não, principalmente no final de semana. Começam muito cedo e terminam muito tarde. Rafael, você acha que essas músicas influenciam a pessoa em algo? Exemplo, a repetição da música constante faz que a pessoa vote naquele candidato? Pra mim ela não influencia, mas tem pessoas que não acompanharam, não pesquisaram, não gostam de política e na hora de votar não tem nenhum candidato, lembra da música, lembra do número e pode votar, né? Até porque existem vários tipos de eleitores, desde aquele que não gosta de política, que só vai votar por votar, até os eleitores mais conscientes. Nós estamos aqui com Gislânia Freitas para falar a respeito da poluição visual e sonora na época das eleições aqui em Maracanã. Qual a sua opinião sobre a propaganda eleitoral? Você acha que isso pode influenciar os eleitores? De que forma? Acredito que realmente influencie muito, principalmente porque nós somos um país, um povo apático politicamente, então se você fica com aquela ideia, aquelas musiquinhas irritantes, chega na hora, muitas vezes as pessoas não sabem nem quem vão votar, aí lembra da musiquinha, vai e vota sem saber o que é, sem responsabilidade. O grande problema é esse, né? Você votar sem responsabilidade. Infelizmente influencia sim, influencia também aquelas pesquisas de Ibope. Porque fulaninho está na frente, então vou votar nele. Duas coisas influenciam bastante. Na sua opinião, a partir de que momento a propaganda eleitoral em espaço público se torna poluição? Quando eles desrespeitam a capacidade cognitiva do eleitor. Eles falam como se nós não tivéssemos cérebro. É a repetição mesmo, é como se nós fôssemos tábuas rasas e joga e enche, 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 como se a gente não tivesse critério. A partir do momento que ele desrespeita o eleitor, aí chegou, por exemplo, eu não voto em pessoas que entregam aqueles papeizinhos, pessoas que ficam com aquelas bandeiras. Meio-dia você tem pessoas com bandeiras de candidato. Teve uma vez que eu quase apanhava na faculdade, porque eu fui dizer isso com uma menina que estava segurando a bandeira, ela veio atrás de mim, a minha amiga, bora Islane, bora Islane. Nós sabemos que o uso abusivo e indevido dos recursos propagandísticos são nocivos, não só ao bem-estar dos cidadãos, mas também ao meio ambiente. Como cidadã, você acha que o direito eleitoral e ambiental são respeitados na época das eleições? Não são. Não são respeitados de jeito nenhum. Um exemplo claro, você tem a quantidade de papel que é utilizado dando aquele instantinho, daquele papel que tem aquele brilho, então ele vai demorar mais a se decompor. Um candidato que teve uma proposta interessante, que eu não percebi ainda nessa campanha, porque eu não estou mais andando tanto em Fortaleza,
Mas na campanha passada, o candidato Rosendo, Renato Rosendo, ele tinha uma proposta interessante, ele dizia, não vamos sujar a sua cidade. Então ele ficava no sinal, ele falava com as pessoas, ele falava uma por uma, mas não entregava santinho, né? Mostrando respeito da questão ambiental, realmente não vou sujar a sua cidade, não vou poluir sonoramente, nem visualmente a sua cidade, então eu vou conversar com você. Eu achei uma postura bem interessante dele. Bom dia, gente. Estamos aqui com o eleitor Ismael. Ele vai fazer 3 perguntas relacionadas à eleição de 2012. Você, como eleitor, acha que esse tipo de propaganda eleitoral, carro de som, panfletos, pode influenciar na hora do seu voto? Com toda certeza, pois os eleitores que vêm de fora, eles não conhecem os candidatos e acabam votando por não ter opção e só identificar um número por meio dessas propagandas. A partir de que momento a propaganda eleitoral em espaço público se torna poluição para você? A partir do momento que os carros são usados com mais eletricidade, tornando assim os gases que saem do escapamento para a atmosfera e também a poluição sonora, assim como a propriedade. Em sua opinião, o direito eleitoral dos candidatos em fazer suas propagandas e o direito ambiental são respeitados? Na maioria dos casos não são, pois os candidatos, mesmo do Partido Verde, utilizam de má fé, com excesso de papéis, santinhos e outras coisas que degradam o meio ambiente, assim como os gases também, como já falei na pergunta anterior, que são lançados à atmosfera. Todo ano eleitoral, ao término das eleições, a população, após cumprir seu direito de votar, observa com maior atenção a degradação ambiental espalhada por toda a cidade. O espaço público transforma-se no lixo privado. São amontoados, espalhados e rasgados milhões de panfletos, cartazes e todo tipo dessa peculiar espécie de propaganda. Mas é claro que não se pode imputar essas condutas a todos os candidatos, já que uma grande parte deles consegue fazer sua propaganda eleitoral dentro dos limites da legalidade.